Pessoal do CTPM, tudo certinho? Vamos encerrar a apostila número 1, o assunto movimentos populacionais, mas antes, um recadinho aqui do meu ajudante. Oi, eu sou o Cleibinho. Vim aqui dar um recado sobre dúvidas. Caso tenha dúvidas no conteúdo, favor encaminhar via positivo on, lá na aba mensagens. Ok? Tô de olho, hein? Na aba mensagens. Lá você pode tirar sua dúvida, mande sua dúvida. Você também pode usar o e-mail. Você sabe que tem um e-mail específico para o 9º ano aí do CTPM. Aquele e-mail que você manda as atividades para o professor Cleibson. Eu estou de olho, hein? Ele está com saudades de vocês. Ele está com saudade de usar o canetão em alguns aí. Que ele está de olho. Eu também estou de olho. Pessoal, então, dúvidas podem ser tiradas pelo positivo on, nas mensagens ou pelo e-mail. Segue matéria com o professor Cleibson. Pessoal, então, após o recadinho aí do Cleibinho, movimentos populacionais do 9º ano. Vamos lá. Retornando sobre o assunto migrações, vamos lembrar que você não pode esquecer de alguns itens como onde, o porquê, né? As causas, as consequências. Então, o onde. Onde está acontecendo o fluxo migratório? Por que está acontecendo? Qual é o local de saída? Qual é o local de chegada? O que estará acontecendo aqui dessa intensidade no fluxo ser maior? Então, fique atento. Tente achar motivos desse movimento populacional aqui na Ucrânia, aqui o movimento de saída, né? Em compensação, olha o direcionamento das setas. Grande parte das setas tem um alvo, né? Alemanha, Reino Unido. Qual é a causa do movimento migratório? Qual é a consequência do movimento migratório? Tá? É fundamental você ter noção, então, de país, onde que ficam os países, tá? Ajuda bastante. Uma outra questão. Assunto refugiados. De onde estão vindo os principais refugiados? Para onde estão indo os refugiados? Qual é a via de acesso? Você pode parar o vídeo a qualquer momento e dar uma lida no que está acontecendo aqui, ó. Os que vêm pelo Mediterrâneo, da onde eles estão vindo? O que vem aqui na porção leste, da onde eles estão vindo? O que será que está acontecendo em alguns países? Fica esperto. Qual é o alvo? O que eles enfrentam nesse caminho? Muitos acabam morrendo aqui no meio, né? Na travessia do Mediterrâneo. E aí? Agora vamos trabalhar com a apostila, né? Com algumas imagens. Olha aí a questão do migrante. São bem aceitos? Será? Será que o imigrante está com as portas abertas? Será? Protestos contra a presença de migrantes em Tornio, Finlândia, 2015. Por que essa faixa? Qual é o medo? Qual é a aversão? Será que o imigrante vai aumentar a violência? Será que é culpa do imigrante o aumento da criminalidade? Será que é culpa do imigrante o desemprego? Será que é culpa do imigrante tudo que acontece ao seu redor? Então, estão sobrecarregando os imigrantes, né? E esse aumento do desemprego, aumento da criminalidade, aumento dos problemas socioeconômicos, está surgindo um fenômeno já há um bom tempo na Europa, como em todo o mundo, de um nacionalismo muito exagerado, né? E nesse nacionalismo muito exagerado, inclusive o surgimento de determinados partidos políticos que defendem uma bandeira. Qual a bandeira? Olha, nós dizemos não. Não a quem? Aos imigrantes.
Porque os imigrantes que acabam levando a criminalidade, o desemprego, os baixos salários para aquele país. Mas isso é verdade? Será que, então, alguns partidos políticos defendem essa bandeira de nós dizemos não ao imigrante? É um partido que tem a maioria dos votos? Não. Mas é um partido que a cada momento aumenta o número de adeptos, pessoas que acabam acreditando nisso. Então, alguns partidos acabam surgindo nacionalistas, partidos de ultra mega direita, vamos chamar assim, né? Isso tem em toda a Europa, viu? Isso tem em toda a Europa, não é só em Portugal, né? Acabei achando uma imagem aqui, por exemplo, na França, esse movimento é muito sério. Lá tem uma família chamada Le Pen. Dá uma estudada aí, dá uma olhadinha, né? Eles defendem bloqueio aos imigrantes, expulsar os imigrantes, uma limpeza étnica, né? Uma limpeza cultural, nada de multiculturas, não. O negócio ali é nacionalismo forte, né? É um certo preconceito, que é a xenofobia. Fiquem espertos com essa palavra xenofobia. Então são partidos que defendem uma bandeira. Qual é a bandeira? Não ao imigrante. E aí, na apostila sua, cita algo sobre um tratado, sobre um acordo que facilita as migrações, mas facilita entre os que assinaram um acordo. Isso chama-se Tratado Schengen. O Tratado Schengen, ele criado lá em 85, ele propõe o quê? Ele propõe que os países que assinaram, né, os países que assinaram ou que venham a assinar, o trâmite, o fluxo de pessoas seja facilitado. Então, o alemão teria mais facilidade para vir para Luxemburgo, que teria mais facilidade para vir para a França, que teria mais facilidade para ir para a Polônia. Seria como se fosse um livre acesso, onde o rigor na lei seria mínimo, uma facilidade no fluxo de pessoas. É o Tratado Schengen. Mas, devido a esse movimento migratório, devido ao surgimento de alguns problemas, e esses problemas envolvendo criminalidade, envolvendo desemprego, muitos acham que é o imigrante o culpado. Então, esse espaço Schengen hoje ele está sendo revisto. A proposta é muito legal, de que as pessoas pudessem circular com mais facilidade aqui, né? Globalização é uma relação maior entre os países, uma relação maior de cultura, de economia, né? Mas, devido a esse movimento migratório, a esse encargo social, como dizem alguns, né? Então, alguns acham que esse Tratado Schengen ele precisa ser reformulado, aumentado alguns bloqueios por causa disso. Esse movimento meio preconceituoso, xenofobia. Mas lembrando que tudo tem que ser analisado, né? Nós não moramos lá, nós não sentimos na pele o que eles estão sentindo. Mas são casos que têm que ser sim estudados. O que é o Tratado Schengen? Que é esse espaço, né, sem fronteiras, onde você teria um trâmite mais facilitado. Olha que ideia boa. Mas aí aumenta a criminalidade. Pronto, vão culpar os imigrantes. Aumenta o desemprego. Ponto, vão culpar os imigrantes. Então estão surgindo algumas propostas nacionalistas, né? Voltemos àquela imagem, né? Olha que imagem pesada, né? E lembrando que aqui nós estamos falando de europeus. O rigor é muito maior para quem seria fora da Europa, né? Em especial do norte da África, o do Oriente Médio, alguns aqui asiáticos. Né? O Oriente Médio também pertence à Ásia, lembre-se disso, tá? Seguindo aí o nosso slide rapidinho aí. E na Europa? A Europa tem a prática e a teoria. Olha lá a teoria. Todos são bem-vindos na Europa, mas como? E esse bloqueio aqui? E esse precipício? Será que são bem-vindos mesmo? Ou só fica no discurso? Né? Porque tem o discurso e tem a prática. Será que eles são bem-vindos? Por que alguns são bem-vindos? Vou dar um exemplo. Pessoas altamente qualificadas, engenheiros, químicos, farmacêuticos, médicos, têm um certo, né,
bem-estar. Agora, e os outros? As pessoas de menor qualificação, as que estão fugindo de conflitos, como eles são recebidos na Europa? Né? Será que realmente são bem-vindos? Né? O teórico e o prático. Olha aí, a fuga de cérebros. Achei uma imagem aqui para nós conversarmos um pouquinho. O que é a fuga de cérebros? Pessoas de maior qualificação técnica, né, universitária, são médicos, engenheiros, pessoas de alta qualificação que buscam novos espaços em outros países para exercer a sua atividade e assim terem um sucesso profissional. É um químico, vamos supor assim, que não tem um laboratório em seu país para desenvolver uma pesquisa e um outro país oferece esse laboratório. Então ele vai crescer profissionalmente, vai ganhar o seu dinheiro de uma forma digna, mas em outro país. Isso é chamado fuga de cérebros. E olha a Alemanha. A Alemanha atrai um número recorde de trabalhadores qualificados. Então, a Alemanha ela busca profissionais pelo mundo afora de alta qualificação, porque aí esse produto criado, essa ideia criada, vai também gerar dinheiro. Quem sabe um produto, quem sabe mais empregos, né, em cima desse produto. E aquele país que perdeu esse cérebro? Aí já vira uma questão social, concorda? Então a Alemanha atrai um grupo de trabalhadores, mas os outros que não são qualificados, como eles são tratados? Aí é uma outra linha de pensamento. Tá? Nós trabalhamos aqui com a fuga de cérebro, pessoas qualificadas que buscam um emprego, buscam uma remuneração maior, buscam o reconhecimento em outros países. Mas olha agora essa. O governo de Boris Johnson, para quem já viu essa figurinha na televisão, dá uma olhadinha, em especial no seu cabelinho. O governo de Boris Johnson barrará imigrantes não qualificados e que não falem inglês. Olha como agora é o outro lado da moeda. Enquanto alguns são até atraídos, outros serão barrados. Então, é uma outra linha de pensamento, né? Então, o imigrante ele é tratado de forma diferente. Vai depender de onde ele está vindo, como ele está vindo, qual é a sua qualificação. Lembrando que Boris Johnson é o primeiro-ministro da Inglaterra, do Reino Unido. Fluxos migratórios na Ásia, reta final aí. Tá? E na Ásia? O que acontece na Ásia? Não muda muito, o que muda é o nome do país. Tá? Aqui você tem o continente asiático, onde há um fluxo para outros países do mundo, outros continentes, como também tem um fluxo dentro do continente. Vamos lembrar primeiro que o imigrante ele não sai da Síria e vai para os Estados Unidos. Por quê? Porque é longe. Então, primeiro ele vai para a Turquia, depois ele vai para um outro lugar, para quem sabe vir para a América, né? Então, fique atento aos fluxos migratórios. Mas o principal, o que está acontecendo em algumas áreas que expulsam tanto? E por que será que tem áreas que atraem tanto? Ninguém migra de livre e espontânea vontade. Sempre haverá um motivo. Países que mais receberam refugiados. Olha aí, Turquia. Aqui não tem Estados Unidos, não é? Aqui não tem uma Alemanha. Peraí, Paquistão, um país subdesenvolvido recebendo tantas pessoas. Mas o que acontece no Paquistão? Então, primeiro, é fundamental você saber onde fica cada país, quem seriam os vizinhos. Vamos lembrar o caso do Paquistão. O Paquistão é um país na Ásia, vizinho de um país chamado Índia, vizinho de um país chamado Afeganistão. Então, ali tem muito conflito. Então, pessoas, às vezes, buscam uma segurança no Paquistão, que não é nenhum paraíso. O mesmo caso da Turquia. Turquia não tem uma qualidade social como a Alemanha, como a Dinamarca, como o Canadá. Mas por que recebem tantos? É porque os países vizinhos têm problema e vão acabar buscando segurança, a população vai buscar segurança na Turquia, que posteriormente podem migrar. Então, fundamental é você ter noção onde que fica e conhecer quem está ao redor. É o caso do Irã,
É o caso de Uganda, Etiópia. Peraí, Etiópia e Uganda ficam onde? Fica numa região muito conflituosa na África. E os países vizinhos têm conflitos. Então, os refugiados acabam indo para esses países, que talvez, posteriormente, pode até ir para outro lugar. Mas, num primeiro momento, é para cá que eles fogem, porque os vizinhos têm conflitos. Então, você fica esperto nisso, ok? Os conflitos que originam a maioria dos refugiados, né? Muito conflito num país chamado Afeganistão, muito conflito ali no Oriente Médio, muito conflito aqui na África. Então você tem grandes conflitos, alguns você vê na televisão, outros nem tanto, mas como há um conflito aqui, a pessoa migra. E migra para onde? Primeiro para os países vizinhos, posteriormente para outros países, caso haja a oportunidade. Então é fundamental você ter noção. Onde? Dica que eu dou, conhecer um pouco o mapa, conhecer um pouco um país, conhecer pouco um vizinho. O caso da Síria. Hoje a Síria é o país no mundo que mais perde pessoas na questão do fluxo migratório. Mas o que acontece na Síria? Na Síria tem conflitos internos. Nós temos lá uma ditadura. Existe um movimento que começou na África chamado Primavera Árabe, onde a população se revoltou, entrou num conflito com o governo. Alguns países, inclusive, houve troca de governo. Começou lá na Tunísia e, como se fosse um efeito dominó, país por país foi acontecendo essa revolução, essa Primavera Árabe. E hoje a Primavera Árabe ela está lá na Síria, só que na Síria virou uma guerra civil, onde parte da população defende o governo, onde parte da população é contra o governo. Dentro da Síria, então, inúmeros conflitos, inclusive com alguns países interferindo, tipo os Estados Unidos, tipo a Rússia, a questão dos curdos, que é uma população que sofre muito no mundo, que busca criar, né, o seu Estado, é uma nação, né, mas não tem o seu Estado, porque é uma nação que tem a sua cultura, mas em vários países. É um povo que sofre muito, muito, muito. Dentro da Síria tem uma questão de terrorismo. Olha aí o Estado Islâmico, né? O tal ISIS. Então, a Síria realmente é um problema para quem mora aqui. Inclusive, o Brasil recebe muitos sírios que vêm como refugiados. Então, a Síria é um problema. É um governo ditatorial, que é como se fosse, não é, mas é como se fosse uma certa monarquia, entre aspas, porque o atual presidente é filho do ex-presidente. Então acaba criando ali uma dinastia, né, de terror, de terrorismo, de ditadura. Sérios problemas dentro da Síria. E da Síria vão para onde? Vão para a Turquia. Mas por quê? Porque é próximo. Ou vão para os países vizinhos, como o Líbano, como a Jordânia, como o Egito. Olha, um grande grupo lá na Germânia, que no caso aqui é a Alemanha, né? O mapa está em inglês. A Síria, ela perde milhões de imigrantes, perde milhões de sua população absoluta, devido ao que acontece dentro da Síria. Algo muito sério que acontece na Síria. Mas acaba por aí não, né? Olha um paísinho lá, o Afeganistão. Um país que tem sérios problemas, é um povo muito guerreiro. O afegão é um povo que luta realmente, é um povo que sofre, historicamente sempre sofreu. E aí, não sei se é possível ver com qualidade de imagens, Cabul, no ano 1975, olha a cara e olha né, a roupa, olha o jeito, olha a liberdade. E hoje, imagine você, menina aí do 9º ano, antes e hoje. O Afeganistão ele é governado por fundamentalistas islâmicos que impõem as Sharias e principalmente fica muito pesado as leis para as meninas, como por exemplo, apedrejamento em praça pública para quem comete determinadas criminalidades, como exemplo, adultério. Mas isso para o lado feminino, né? Para o lado masculino nem tanto. Então, o Afeganistão tem alguns problemas internos que causam muito conflito.
também é um governo, é um país liderado por fundamentalistas. Teve questão nos anos 80 envolvendo comunismo contra capitalismo. Ali surgiu o Talibã, um grupo também terrorista, que também tem raízes com o Estado Islâmico, tem a ver com Osama Bin Laden. Então, o Afeganistão é um país problemático também, do qual vão fugir para onde? Vão fugir para o Paquistão, né? Vão fugir para o Irã, vão fugir pelas redondezas, o Afeganistão. Outras regiões conflituosas pela Ásia que causam migrações. Olha aí o Paquistão de novo, olha o Afeganistão aqui em cima. Paquistão e Índia estão em guerra. Lembra que tanto o Paquistão quanto a Índia têm bomba atômica. Mas os dois países disputam o quê? Uma regiãozinha que é ao norte, chamado Caxemira. Caxemira. A Índia é um país formado por hindus. O Paquistão é formado por islâmico. A Caxemira pertence à Índia, que é hindu. Mas quem que mora na Caxemira? Islâmico. Quer dizer, olha a questão cultural. O que mais que acontece aqui? A Caxemira, ela é nascente. Aqui nascem muitos rios, aqui também tem muito minério. Então, além do Paquistão ter interesse, da Índia ter interesse, hoje até a China tem interesse. E lembrando que essa região aqui, mas nessa região onde eu estou com o mouse, também é ocupada por budas, por budistas. Então, aqui a religião acaba sendo um dos motivos dos conflitos, a disputa por terra, a disputa por água, né? Então aqui também é complicado e as migrações. Uma outra região, Mianmar. Mianmar é dominada por budistas. Só que dentro de um Mianmar tem ali uma tribo, tem uma sociedade, né? Tem uma leve comunidade, que não é tão pequena assim, formada por islâmicos. E para quem pensa que budismo sempre prega a paz, não é bem assim. Dizem até com uma certa ajuda de um governo que finge que não vê o problema, né? Inclusive já ganhou até o Prêmio Nobel da Paz, né? Algo contraditório, mas é uma mulher. Mas aí, no caso, os budistas pressionando os islâmicos. E os islâmicos indo para onde? Para Bangladesh. Mas Bangladesh e outros países onde há uma predominância ou onde há menos budistas, né? Então, eles migrando. É como se fosse um conflito silencioso, né? Isso a gente não vê muito na televisão. E alguns números apenas, tá? Para a gente encerrar. 65 milhões de deslocados no mundo. Isso no ano 2015. Olha que baita número, hein? Olha que gigantesco número. 65 milhões de deslocados pelo mundo. Uma questão etária, por exemplo. Desse grupo, 51% menor de 18 anos, jovens, crianças, né? Poucos idosos. Porque cá entre nós é um negócio difícil, né? Você fazer todo o trâmite, você sair de um país para outro, correndo, fugindo, os idosos, né? Um grupo menor, que talvez tenha menos força física, né? Para fugir. Aqui uma imagem. Mais de 350 mil refugiados chegaram à Europa pelo mar Mediterrâneo. 34 mil por dia. 3 mil morreram. Olha para você ver a situação, né, que se chega. Para chegar na Europa pelo Mediterrâneo, da onde está saindo esse grupo de pessoas aí? Da África, talvez ali do Oriente Médio. Um grupo, número de pessoas deslocadas por guerra. Por guerra. Ano 2015, 65 milhões. E crescendo ano após ano, né? Ano após ano. Vamos lembrar o que facilitou um pouco esse fluxo, a evolução dos transportes. Né? Os transportes hoje evoluíram e, lógico, o fluxo de pessoas também aumentou. Deslocadas por dia, 2015, 34 mil. Retorno de refugiados para casa, que também é outra situação. Vai que o problema resolva, né?
Alguns também voltaram para casa. 2015, 200 mil pessoas voltaram para casa. Bem, aí é muito rápido, depois você pode parar os slides, né, parar essa apresentação. E aqui eu destaco alguns países. Aqui na América, que país que é esse aqui? Colômbia. Aqui tem a Venezuela ao lado. Tá? Então aqui também tem muita questão da migração. Venezuela, Colômbia. Olha a América 2015, 400 mil refugiados. E na Europa, que país que é esse aqui? Ucrânia. 500, quase 600 mil refugiados. E aí, apenas a imagem aqui, não sei se vai ajudar muito, ela está meio escura, né? Aqui tem uma família, olha aí, olha a situação ao fundo, que infelizmente a qualidade aqui não está muito legal, mas uma cidade que foi destruída. Onde que fica isso? Na Ucrânia. E aí você tem, na Ucrânia, pessoas fugindo. O conflito na Ucrânia deixou mais de 1 milhão de deslocados internos. O que é um deslocado interno? É a pessoa que sai da região tipo sul e vai para o norte, ou do norte vai para o sul. É um deslocado interno. E na Ásia e no Oriente Médio, olha aí, quase 5 milhões e meio de refugiados. Né? Você tem uma Síria, você tem o Iraque, você tem o Iêmen. Né? Muitos conflitos envolvendo aqui. E vão para onde? Vão para os países vizinhos. Fiquem espertos no nome do país, tá? Fiquem espertos na onde fica o país. E a Síria? Voltemos ao caso da Síria. Síria, olha, refugiados e solicitantes de asilo. Olha o grande grupo de homens, né, de mulheres que migram, né? E olha a faixa etária, entre 18 e 59 é o grupo maior de imigrantes. Um pouco o número, e o número de idosos é pequeno. E estão indo para onde os sírios? Alemanha, Sérvia, Suécia, Hungria, Áustria, Países Baixos, né? Aqui no caso da Europa, né? No caso da Europa. Né? Então eles têm lá o caminho deles, né? Olha aí, sírio. Olha lá. Sírio. Rani ou Rani, não sei, usa o celular para tirar uma selfie com seu irmão no alojamento da família no Vale do Beca. Cresceu em Homs, na Síria. Antes da guerra era cantor de rap e se apresentava na escola. Sonhava em ir para a universidade. Seu irmão nasceu no dia em que um conflito começou. Ou seja, sonhos se perderam. A África, um contingente enorme de conflitos, né? Aqui no chifre da África, aqui na Somália, aqui na Líbia, aqui no Congo, na República Centro-Africana. Quer dizer, inúmeros conflitos na África. Olha o número também, ó. Mais de 5 milhões de refugiados, 10 milhões de deslocamento interno. Migram de país? Não, fica ali no país, mas olha, 10 milhões. Uma foto aqui, aí você vê uma situação. Aleto nasceu na Etiópia e cresceu em um campo de refugiados. Seu irmão já nasceu no campo. Olha a vida dos refugiados. Aleto é uma jovem de 14 anos que adora imaginar coisas e escrever sobre elas. Vontade de ser jornalista e viajar o mundo como repórter. Então, fique atento à situação do imigrante, tá? Procure aí no jornal, fique atento aos jornais, faça uma pesquisa. A Ásia, alguns países da Ásia, né, que tem muito conflito. Esse aqui é Mianmar, né? Esse aqui é o Afeganistão, esse aqui é o Paquistão, o Afeganistão. Então, fica esperto aí, ok? Em relação à Ásia. E é mais ou menos isso. Então, encerro aqui minha participação na apostila número 1 e volto a falar, meu amigo. Eu sou o Cleibinho. Então, dúvidas? Usem o positivo on, usem o e-mail do 9º ano, aquele e-mail já passado pelo professor, e as mensagens no positivo on. Valeu, até a próxima! Então tá aí, tamo junto. Valeu!